Certa vez, na antiguidade, Leucipo e Demócrito denunciaram que a matéria só era divisível até certo ponto, e a partir desse ponto, ela era indivisível. Daí, desse episódio, surge a palavra átomo, significando não divisível. Quer saber mais sobre o constituinte básico de quase tudo que você toca? Bem-vindo à física como você nunca imaginou. E hoje você conhecerá os modelos atômicos. Como já dito, tudo começou lá na Grécia Antiga, quando Demócrito enunciou que a matéria só era divisível até um certo ponto, e a partir desse ponto, ela era indivisível. John Dalton, um professor inglês, achou essa ideia sensata, vamos dizer assim. E com isso, ele criou o primeiro modelo atômico, que depois ficou conhecido como bola de bilhar. Segundo Dalton, o átomo era esférico, indivisível, sem carga elétrica, o menor constituinte de tudo, que tudo era constituído por átomos, e ligações químicas nada mais eram que o arranjo de vários átomos. O que determinava qual elemento era qual era a massa desse elemento. Por conta da forma esférica sugerida por Dalton, seu modelo atômico ficou conhecido como bola de bilhar. Após a descoberta da energia elétrica, o mundo mudou. E não poderia ser diferente com os nossos queridos átomos. John Joseph Thomson, fazendo experiências com raios catódicos, ele percebeu que deveria existir carga elétrica dentro dos átomos. E nessa brincadeira, ele descobriu o elétron. Então, Thomson determinou que o átomo tinha duas partes, sendo uma melequinha de carga positiva e vários corpos incrustados nessa melequinha, que foram denominados de elétrons, com carga negativa. E essa melequinha se mantinha junta pela diferença da energia desses dois elétrons. Eles ficavam juntos. Por conta de ser uma melequinha cheia de coisinhas incrustadas, seu modelo atômico ficou conhecido como pudim de passas. A radiação é muito presente em nossas vidas. Seja a radiação ultravioleta do Sol, no quarto, seja a radiação de micro-ondas, que não deixa de ser uma radiação, seja na radiação dos raios Wi-Fi, do sinal Wi-Fi, tudo isso é radiação eletromagnética. E após a descoberta da radiação, o mundo mudou. Reza a lenda que Ernest Rutherford era extremamente apaixonado por Marie Curie, a precursora no estudo da radiação. E uma das formas dele conversar com ela era estudando. O mundo deveria ser assim hoje. Rutherford fez a seguinte experiência. Pegou um elemento radioativo, o polônio, que emite partículas alfa. Vai ter um vídeo especialmente sobre radiação.
aconteceu com seu coração? Você é tão romão? Colocou numa caixa de chumbo que era pra fazer que a radiação só fosse pra um lugar, como se fosse um canhão. E na trajetória da radiação ele colocou uma folha muito fina de ouro, cercada por um teparo de sulfeto de zinco. Exato, que era fluorescente. Se o átomo fosse realmente maciço, toda a radiação deveria ser rebatida. E se fosse somente uma melequinha com elétrons incrustados, toda a radiação deveria passar. Mas isso não aconteceu. A cada 10.000 partículas alfa emitidas, somente uma era rebatida. E com esse resultado, Rutherford chegou à seguinte conclusão: o átomo é um enorme vazio, com um núcleo extremamente pequeno. O núcleo era positivo, pois algumas partículas alfa se repeliam e os elétrons estavam ao redor do núcleo, na eletrosfera. Seu modelo atômico ficou conhecido como orbital planetário, porque o núcleo do átomo seria comparável ao Sol e os planetas seriam comparáveis aos elétrons. Para ilustrar como o átomo é um grande vazio, uma formiga no centro do Maracanã seria núcleo atômico e todo o resto seria eletrosfera. Mas o modelo atômico de Rutherford tinha problemas. Já era constatado que o átomo era divisível sob certas circunstâncias. Sendo assim, por que as partes positivas simplesmente não se repeliam, por estarem tão próximas? Isso foi respondido por um cara chamado James Chadwick. Ele, quando estava estudando um isótopo radioativo de berílio, que emitia isótopo radioativo de berílio, ele constatou que esse isótopo ele emitia partículas sem carga elétrica, partículas neutras, com a mesma massa do próton. Então, assim, ele descobriu o nêutron. Só fazendo um adendo aqui na hora da edição. Por exemplo, quando você tem dois ímãs e você aproxima o polo, por exemplo, positivo dos dois, é normal que os dois se repilam, que os dois se repelem, enfim. Mas se você colocar algo no meio dos dois, que é neutro, e aproximar os dois à mesma distância, eles não vão se repelir mais. Por quê? Porque esse algo neutro está cancelando a carga dos dois polos. E é exatamente essa função que o nêutron exerce dentro do átomo. Assim, a gente tem as três partículas subatômicas. O próton com carga positiva e massa 1, o nêutron com carga neutra e massa 1, e o elétron com massa 1 sobre 1836 e carga negativa. Bom, hoje em dia a gente sabe que o nêutron ele é levemente mais pesado que o próton, mas para efeitos didáticos a massa é adotada a mesma. Depois de Rutherford surgiu um cara chamado Niels Bohr, que sugeriu que o átomo tinha energia quantizada. Cada elétron só podia ter certa quantidade de energia, e por isso ele assumiria uma órbita com quantidade de energia definida. Ou seja, os átomos sempre giravam na mesma órbita, a não ser que eles recebessem energia. Se eles recebessem energia, eles saltavam de uma camada menos energética para uma camada mais energética. E eles teriam que perder essa energia. E quando eles perdessem essa energia, ela teria que ser liberada na forma de calor
ou na forma de luz. Segundo Bohr, existiam 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q, cada uma com uma quantidade máxima de elétrons. Mas, como sempre acontece, tudo mudou. Mas antes de tudo ter mudado drasticamente, Sommerfeld fez uma observação ao sistema de Bohr. Ele constatou que os elétrons não rodavam numa órbita circular, e sim numa órbita elíptica, tendo momentos que eles se aproximavam mais do núcleo e tendo momentos que eles se distanciavam mais do núcleo. Ou seja, a velocidade dos elétrons é variável. Mas tudo mudou drasticamente quando várias descobertas do mundo quântico foram feitas. Uma delas foi o princípio da incerteza de Heisenberg, que dizia que não era possível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um elétron, você só conseguia determinar um. Também houve o princípio da dualidade partícula-onda, proposto por Louis de Broglie. E assim, Erwin Schrödinger e Paul Dirac, após inúmeros cálculos, eles chegaram à conclusão que órbitas eletrônicas eram impossíveis, e o máximo que existe são regiões com mais probabilidade de se haver elétrons. Essas regiões foram denominadas nuvens eletrônicas. Esse modelo ficou conhecido como modelo de Schrödinger. Ele é o modelo atômico vigente desde 1923. A ciência é uma constante evolução. A vida é uma constante evolução, na verdade. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas fazem descobertas, outras pessoas vêm e às vezes refutam essas descobertas. Isso é muito bom. O conhecimento é muito bom, mas é uma pena que o conhecimento não é valorizado hoje em dia. Aqui no Brasil, a ordem muitas vezes do Estado é passar os alunos de ano. Simplesmente passar eles. Você não tá nem aí com a qualidade da turma. Você não tá nem aí se esse aluno realmente aprendeu. E isso é muito triste. Muitas vezes, alguns alunos passam nas costas dos outros. E cara, isso é culpa deles sim. Mas isso não é inteiramente culpa deles. Pois, se o Estado aprova eles, mesmo às vezes eles reprovando em algumas matérias, eles vão repetir isso constantemente e vão achar que isso é normal. Cara, isso não é normal. Se existe uma média, você tem que passar aquela média. Você não pode ficar feliz que você passou por conselho de classe, reprovado em 4 matérias. Cara, você reprovou de ano. Mas existe uma merda de Estado que não quer gastar com você. E ele simplesmente te passa sem nem se importar se você realmente aprendeu. As pessoas deveriam reprovar. Na verdade, elas não deveriam reprovar. O Estado deveria abolir essa cultura desde cedo. E realmente investir na educação. Mas isso não acontece. Isso pode ser falha das pessoas, isso é falha das pessoas. Mas isso é falha do sistema, infelizmente. Fora dos devaneios, eu fico bravo. Espero que o vídeo tenha sido bom. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Isso vai me incentivar muito. Até uma próxima. Fui!